Boa noite, pessoal. Olha só, considerando o sucesso de ontem, o suposto sucesso de ontem, a gente vai gravar a aula hoje novamente, tá bom? E eu vou vou disponibilizar lá na plataforma do Google Classroom para os senhores, tá bom? Então eu vou tentar assim fazer até mais agilizada, hoje não tem aluno, e para desenvolver um pouco mais de conteúdo para os senhores, tá? Isso para a gente ir pegando o ritmo daqui. Beleza, pessoal? Então, olha só. Na última aula, a gente abordou a questão do artigo 485 e 486. Hoje, a gente vai falar, então, da sentença de mérito, ok? Porque a anterior, ela não é uma sentença que o juiz se aprofundava sobre o mérito. E aqui, do 487 em diante, notadamente no 487, melhor falando, a gente já tem a resolução do mérito. Via de regra, o magistrado ele vai estar, portanto, adentrando a pretensão do autor e do réu. Do autor veiculada na petição inicial, no réu veiculada na contestação ou na reconvenção. Beleza? Então, olha aí. O artigo 487... Haverá resolução de mérito quando o juiz... Então, temos um inciso primeiro. E o que é que vem a dizer, pessoal, no inciso primeiro? Quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Então, olha só. O juiz, ele acolhe o pedido do autor ou ele acolhe o pedido do réu na reconvenção, tá bom? Ou ele rejeita o pedido. Do mesmo modo, o juiz pode acolher integralmente ou parcialmente, tá bom? A depender do pedido veiculado pelo autor. Então, nesse inciso primeiro, o juiz se aprofunda sobre o pedido, ele enfrenta as questões veiculadas na ação e na contestação. Aí eu não vou falar de reconvenção, porque vai ser a mesma coisa, só que é um contra-ataque dentro da ação. Então, considero que também haveria esse aprofundamento. Então, o juiz se aprofunda se debruça sobre a pretensão do autor, a pretensão da contestação e, no fim, ele declara se acolhe integral, se acolhe parcialmente ou se rejeita o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Segundo, quando o juiz decidir, então olhem só, na outra aula eu pedi que os senhores dessem atenção, marcassem, até os que estavam em sala de aula, a questão do parágrafo 3º do 485, que eram questões que o juiz poderia reconhecer de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, tá certo? Que foi o que eu falei, que era o inciso 4º, 5º, 6º e 9º, que é litispendência, coisa julgada, 4º, 5º, 6º e 9º. Então, são os pressupostos processuais, perempção, litispendência, coisa julgada, ausência das condições da ação e caso de morte em ações personalíssimas. Essas são as questões que podem ser reconhecidas de ofício, qualquer tempo e grau de jurisdição, no aspecto das causas das sentenças terminativas, tá, pessoal? No entanto, aqui no 487, o juiz ele decide de ofício sobre decadência e prescrição, tá certo? E qual é o resultado prático disso aí? Tendo havido decadência ou prescrição, o juiz ele profere uma sentença de mérito, pessoal. E tendo feito isso,
essa sentença ela fica cobertada pelo manto da coisa julgada e não pode mais ser apreciado em nenhum outro juízo. Se eventualmente alguém entra com uma nova ação que tenha sido objeto de decadência ou de prescrição, aí cumprirá ao juiz, como houve coisa julgada, tá bem? Aí o juiz vai poder extinguir essa nova ação sem resolução de mérito com aquela fundamentação que eu já tinha explicado para os senhores na outra aula, tá certo? Existe também, e não é uma novidade do Código de Processo Civil, o inciso 3º, é o que a gente denomina sentença homologatória, tá bem? A sentença homologatória, ela tem natureza de sentença de mérito. Por quê? Porque está devidamente previsto em lei, inciso 3º. Então, haverá resolução de mérito quando homologar. Temos 3 alíneas, que são as seguintes. A. O reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. O que acontece aí? Vejam só. Quando o juiz homologa o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, não há o que a gente chama de litigiosidade. Por quê? Ao invés do réu ele contestar e rebater as teses do autor, trazer novos fatos, novas provas, indicar provas, testemunhas, ele simplesmente reconhece a procedência do pedido formulado. Então, considerando esse reconhecimento, ao invés do juiz utilizar o inciso 1º para acolher o pedido formulado, ele vai apenas homologar esse reconhecimento realizado pelo autor. Ou melhor, reconhecimento realizado pelo réu. Tá bom? Qual é o efeito prático? Em tese nenhum. Só que isso foi uma evolução doutrinária e legislativa, porque antes, quando havia o acordo, ou melhor, quando acontecia isso, o fato do acusado, do réu, reconhecer a procedência do pedido, o juiz normalmente o arquivaria como o acolhimento do pedido ou como se ele homologasse uma transação. O que não é o caso, tá, pessoal? Oi, voltando aqui. Então, tinha essa discussão que era apenas o efeito prático, não tinha nenhum, porque o juiz acabava reconhecendo, ele sentenciava, seja acolhendo, quando o réu reconhecia, ou então fazendo uma homologação. No entanto, não tinha uma previsão expressa de reconhecimento da procedência, o que foi feito pelo Código de 2015. Então, em virtude disso, os juízes dispõem agora de um local mais preciso para fundamentar a sua sentença quando o réu reconhece essa procedência, que vai ser o 487, inciso 3º, alínea A, tá bom? E existe também, na linha B, o Instituto da Transação, tá bom? A transação nem é um acolhimento, nem é a rejeição e também não é reconhecimento da procedência. Por quê? Porque para que aconteça a transação, é um instituto de direito civil e significa que haverá concessão recíproca. Então, cada um lado vai ceder para que chegue a um denominador comum e haverá um acordo havido entre as partes, tá bem? Então, sendo homologada essa transação, e aqui veja que silencia se é uma homologação de uma transação judicial ou extrajudicial. Ou seja, mas eu me refiro à questão antecedente. Se foi feita
extrajudicialmente, em um ambiente fora do ambiente de justiça, pode ser levado ao magistrado e o magistrado vai homologar e vai ter força de decisão judicial esse acordo, tá bom? Vai virar um acordo judicial porque vai ser homologado por sentença e com todos os seus consectários, ou seja, vai poder ser executado judicialmente, vai poder ter os atos de constrição, tudo dentro da seara judicial. Por quê? O juiz vai realizar essa transação, tá bom? Por que eu digo isso? Porque desde as aulas de TGP, a transação ela pode ser tanto extrajudicial e finalizar ali por contrato, quanto pode ser judicial. Um contrato levado para o juiz homologar ou, por exemplo, numa audiência de conciliação ou a qualquer tempo já com o processo iniciado, pode haver a transação, tá bom? E o juiz vai homologar com esse fundamento aí. E outra coisa que eu falei na aula passada, que o juiz ele homologa a renúncia, tá bom? Ou seja, sem julgamento do mérito, sem apreciação de mérito, a gente está diante da desistência. E com isso, atendidos alguns requisitos, pode então entrar como uma nova ação. Todavia, com relação à renúncia, tá ok, pessoal? Com relação à renúncia, isso afeta o próprio direito. Então vejam, quando o juiz homologa a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Se a parte renuncia a essa pretensão, ele não vai mais poder entrar com isso daí, tá bom? Tá. A colega está pedindo para entrar. Deixa eu entrar. Pois tá. Se a dona Marilyn estiver me vendo, eu estou produzindo a aula que eu vou disponibilizar online, tá ok? Se ela quiser acompanhar agora, fique à vontade, mas se quiser aguardar eu postar lá no YouTube, fique à vontade também. Tudo bem? Então vamos lá. Então, conforme eu estava falando, que eu estou gravando, tá, dona Marilyn? E eu estou agora no parágrafo único do 487. E o que ele diz? Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do 332, e o que é o parágrafo 1º do 332? É a questão da improcedência liminar, tá bom? Coisa que já foi abordado com os senhores em outros momentos. Foi inclusive o primeiro artigo da aula, da prova, que é quando nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente de citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido. E o parágrafo 1º, que faz menção aí, fala: o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente se verificar desde logo a ocorrência de decadência e prescrição. Ou seja, ele faz isso antes, nesse exemplo aqui do 332, é antes de haver contestação, não tem contestação. Então ele já indefere de plano e o prejuízo é apenas, em tese, para o autor. Todavia, então essa é a exceção. Então as outras hipóteses normais a gente está diante da questão de prescrição e decadência sendo verificada já depois de estabelecida a relação processual, já depois de ter havido a prescrição, ou melhor, a contestação, e o juiz verifica isso. Então, tendo verificado, já estando estabelecido essa questão, o juiz vai ter que atender esse dispositivo aqui, que é o quê? A prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se, tá certo? Então, vejam, às vezes o juiz vai entender que
o juiz vai entender que não houve, tá certo? Que não, ou melhor, desculpa, que eu estava montando um timer aqui. Vai entender que não houve essa questão mediante reformular. O juiz abre essa oportunidade. Então, as pessoas, a parte, autor e ré, vão dar suas versões, vão dar os seus fundamentos para dizer que era ou não era caso de decadência e prescrição. Aí o juiz pode se convencer e não declarar. Ou, pelo contrário, ele pode se convencer, como já estava convencido, e declarar a decadência ou a prescrição, a depender do caso. Então, o caso é esse. Salvo a improcedência liminar, o juiz ele tem que abrir para as partes se manifestarem. Ele não pode surpreender as partes com uma sentença extinguindo o processo por prescrição ou decadência. Ok, pessoal? Vamos lá. O 488. O que é que diz o 488? Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485. Então vejam só. O 485 é sem resolução de mérito. Então, se de um lado o juiz analisando o processo, de um lado ele verifica que ou ele pode, já está pronto para receber a sentença de mérito, mas de um lado ele pode arquivar sem resolução de mérito, ao mesmo tempo que ele tem elementos para arquivar com resolução de mérito, então é mais conveniente que o juiz ele profira uma sentença de mérito logo, que inclusive vai resolver o processo, vai trazer a pacificação social tão buscada, e com isso ainda vai evitar que surja uma nova demanda, porque se ele arquiva sem resolução, fica sujeito a entrar com um novo processo. Então, desde que possível, é o que diz o artigo, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485. Exemplo, imagine então que o processo, eu até falei na aula da turma A, o processo estava pendente das partes se manifestarem sobre uma perícia. Já andou, já teve a inicial, teve contestação, audiência, perícia, etc. E houve a perícia e saiu o resultado da perícia, abriu para as partes se manifestarem. Aí vamos dizer que o resultado da perícia era algo que favorecia plenamente o réu, a ponto então que o juiz rejeitaria o pedido. E ficou para o autor se manifestar, só que ele ficou mais de 30 dias sem manifestar. O juiz intimou ele por 5 dias para movimentar o processo e ele não atendeu. Aí o juiz fica, então, com uma primeira possibilidade, que é de arquivar o processo sem resolução de mérito pelo abandono da causa pela parte autora. No entanto, que nem o exemplo que eu estou dando agora, a perícia, ela fica mais... foi quase que conclusiva. Eu vou dizer que foi conclusiva para a pretensão do réu. Então, nesse caso aqui se torna possível, o juiz ele vai arquivar o processo, mas com resolução do mérito, rejeitando o pedido do autor e não sem resolução pelo abandono da causa. Por que isso? Porque a lei autoriza e é mais benéfico, é mais útil que o processo caminhar esse caminho inteiro e chegar e morrer na beira da praia. Então é melhor então que o juiz ele possa, portanto, fazer esse arquivamento. Tá bom, pessoal?
A gente vai passar a falar agora dos elementos e dos efeitos da sentença, tá bem? E o que vem a ser os elementos da sentença? São basicamente 3 os elementos da sentença, mas, salvo exceções, sem esses elementos a sentença não existe, ela é incompleta, ok? O que é que diz o 489? São elementos essenciais da sentença. É o relatório, e já diz a lei o que deve constar o relatório. O relatório que conterá o nome das partes, identificação do caso com a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. O exemplo que o professor sempre usa. O Chico, no L200, bateu na motoca POP 110 do Joãozinho. Aí houve a ação, etc. Então, trata-se de ação de João movida em face de Chico, que busca indenização por danos materiais e danos sofridos na POP 110. Na defesa, foi constatado, trouxeram as teses de que não ocorreu, de que Chico não estava nem na cidade, que o carro também não era dele, ele tem um carro parecido, nem sequer bateu. Foi citado validamente as folhas tais, o evento processual, se for um processo digital. Foi citado, apresentou contestação tempestivamente, foi realizada audiência, ouviram as partes, testemunhas, e, ao fim, fizeram alegações finais, o processo veio concluso para a sentença. Sendo estes os fatos, de forma sucinta, passo a proferir sentença. É mais ou menos assim um relatório, tá, pessoal? Então, a partir daí, a gente tem o segundo elemento da sentença, que vai ser o fundamento, tá bom? Então, nos fundamentos é onde o juiz ele vai demonstrar ao leitor, às partes, as razões do seu convencimento, entendeu? Ele vai dizer, olha, eu considero que é procedente o pedido, que deve ser acolhido, que deve ser rejeitado. E tá, eu vou avisar para o seu Helder, e o seu Helder vai ser meu emissário, se continuar na sala. A minha aula, eu estou antecipando essa aula porque eu estou gravando ela, seu Helder. E como eu estou gravando, eu comecei mais cedo. Aí eu vou terminar por volta de mais 7h40. E assim que eu terminar, eu vou colocar no YouTube, na plataforma Classroom, tá bom? Se o senhor tiver acesso aos colegas, não precisa eles nem entrarem aqui, tá bom? Na plataforma, porque eu vou disponibilizar lá. Então, mas só que para eu poder gravar, para ficar com a cara da plataforma também da faculdade, eu preciso entrar na plataforma, tá bom? Por isso que tá cedo, porque eu tô fazendo antes da aula justamente para não ter aluno. Mas eu tô tendo a participação do senhor e da dona Melanie, tá bem? Mas se quiserem continuar, fiquem à vontade. Se quiserem sair, fiquem à vontade, porque vai estar disponibilizado, tá bom? Peço até que coloque no grupo isso daí. Então, tudo bem. E postar. Os fundamentos. É isso. O juiz ele vai trazer as razões do convencimento dele, tá bom? E vale ressaltar para os senhores, tá bom? Deixa eu ver se... O que é que eu quero dizer? Vale destacar que o relatório e a fundamentação são elementos da sentença que não fazem coisa julgada. Dentro da estrutura da sentença e dos elementos da sentença, pessoal, o que faz coisa julgada é o inciso 3º, que é o dispositivo, tá certo? Então, o relatório ele conta a história do processo, os fundamentos, o magistrado ele vai dizer
Considero que é procedente porque, analisando as provas, me convenci pela versão de fulano que estava lá. O Carlos, eu quero dizer Carlos, mas não é Carlos. O Chico disse que não estava na cidade, mas ele não juntou nenhuma comprovação de que não estava na cidade. Ele não juntou provas, fotos desse veículo que ele disse que não estava abatido. E também, por fim, ele não falou nada de que esse carro não era dele. Por sua vez, o Joãozinho juntou foto do carro batido, amassado, da placa, e no fim ainda foi realizada a perícia que constatou que houve os danos. Por isso, eu entendo que é caso de acolher o pedido do autor. Então, tudo isso, a gente está montando aqui a sentença. Relatório, tá bom? Fundamentação. Só que no fim vem a parte dispositiva, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Isto é, sendo assim, que é, vamos dizer assim, é o vrá do juiz. Sendo assim, julgo procedente, ou então, melhor dizendo, que é um termo mais atual, acolho integralmente o pedido proposto pelo autor para condenar o pagamento da indenização em danos materiais, que devem ser atualizados em juros e correções monetárias pelos índices oficiais. Condeno também nos honorários advocatícios e assim vai, tá bom? Esse desfecho, que é o dispositivo, é o momento para o juiz resolver todas as questões principais, que as questões principais é justamente aquilo que vai estar presente no pedido, tá bom, pessoal? Aí, o parágrafo 1º, ele vem falando o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. O acórdão são aqueles de tribunais, né? Que, primeiro, então aqui está com uma referência ao inciso 2º, que é da fundamentação. Se limitar à indicação, à reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, tá certo? O juiz tem que explicar, não é só sair citando, vomitando o artigo de lei, entendeu? Tem que motivar, explicitar, dizer o porquê, o que é que tem a ver aquela lei que ele está citando lá, tá bem? Outra, também não é fundamentado se empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, certo? Vamos dizer, estou vendo aqui que tem a ver com dever de indenizar. Não, dever de indenizar fulano, ciclano por causa de tal coisa. Ou invocar motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão. Como se ele dissesse, bom, eu vou condenar porque o autor que entra com processo contra o réu significa que ele deseja uma condenação. Dizer coisas aleatórias dessa forma, tá bom? Outra, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, que nem eu falei, olha, o Chiquinho ele falou que o carro não era dele e que ele não estava na cidade. Aí eu vou complementar dizendo que ele juntou a cópia da passagem, o bilhete de ida e de volta, passagem de avião com comprovante de embarque, despacho de bagagem, e juntou as fotos do carro dele, contemporâneas à data lá do acidente, dizendo que o carro dele não estava batido, não. Então, se o juiz ele vai fundamentando e ele silencia a respeito disso aí, significa que está incompleto também. Por quê?
porque não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Porque, vejam, nesse exemplo que eu estou trabalhando, que é para a gente conseguir sempre visualizar de uma forma mais interessante, nesse processo que eu estou falando, se efetivamente o Chiquinho não estivesse na cidade, muito menos o carro dele não tivesse batido, ou dito assim, juntado o documento do carro dele e mostrado que é outra placa, o juiz reconhecendo isso, analisando isso e vendo que de fato ocorreu, que ele não estava na cidade, o carro dele é outra placa, diferente da placa mostrada nas fotos pelo João, isso ia fazer com que o pedido ia ser rejeitado. Portanto, se o juiz fundamenta a sentença, condena o Chico, sem ter enfrentado essa questãozinha aqui, é considerada uma decisão não fundamentada. Tá bem? E outra, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso se ajusta àqueles fundamentos. Ou seja, do mesmo modo que ele não pode invocar a lei, então tem outras fontes do direito, outras fontes para o julgamento, para o juiz se orientar, se ele invoca jurisprudência e súmula sem contextualizar, e fica também desprovida de fundamentação. Outra, então se ele junta uma súmula, junta um precedente judicial, mas não contextualiza, está sem fundamentação. E outra, se sobre o caso foi veiculado, seja pelo autor ou pelo réu, de que exista súmula, jurisprudência ou precedente, e ele não aplica essa súmula, essa jurisprudência, então fica também desprovida. Olha o que diz: deixar de seguir enunciado de súmula, de jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção. Ou seja, bom, você invocou esse precedente aqui, parte, autor, réu. No entanto, esse precedente que você trouxe não se aplica ao teu caso, por isso, por isso, por isso. Ou então, esse teu precedente aqui, ele já foi superado. Já o STF, o STJ já verificou, ele trouxe uma nova matéria sobre o tema aí, não é mais essa visão, certo? Então, nisso, o magistrado ele vai ter, então, que fazer essa verificação, sob pena da sentença dele estar eivada de fundamentação, ou seja, vai ser uma sentença o colega entrou com vídeo. Sem demonstrar a existência de distinção em julgamento ou a superação do entendimento. Ok? Nosso parágrafo 2º, o que é que ele fala? No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e o critério e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência da norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Então, quando o juiz estiver apreciando dois direitos, tiver uma colisão de normas, tá certo? Que norma a gente tem, então, a lei, propriamente dita, né? Pode ser escrita, enfim, vou falar mais da norma escrita. Tiver uma lei federal contra outra, uma lei especial, uma lei geral. Primeiro que, se tiver uma lei geral e uma especial, existem os critérios de revogação e de preponderância. Todavia, às vezes vai ter situações em que haverão duas leis em colidência. Havendo isso daí, o juiz, então, ele vai ter que fundamentar por que ele vai usar uma por sobre a outra. Ou se ele vai fazer uma conjugação de uma parte ou de outra. No entanto, ao magistrado, eu vou até falar isso aqui que é importante para os senhores, a colisão entre normas significa que haverá pelo menos uma em colisão com a outra. Ou pode ser uma, duas, três,
que seja. O juiz ele tem que fazer essa ponderação e afastar uma, utilizar a outra. O que o juiz não pode, e isso é uma regra de direito, que eu falo tanto em direito processual quanto em direito penal também, vai valer para isso, o juiz não pode criar o que denomina tertium legis. E o que vem a ser, pessoal, tertium legis? É o que a gente chama de criar uma terceira lei. Por que que o juiz não pode fazer isso? O juiz é o que a gente denomina legislador negativo. Ele coleta a lei criada pelo legislador positivo, que cria as normas, e vai aplicar a lei ao caso concreto, tá certo? O juiz, ele é o legislador do processo, porque ele vai pegar a lei e aplicar ao caso concreto. Por isso que é um legislador negativo. Só que o limite do magistrado é a própria lei. Então, se tem uma lei, tem outra, ele vai usar uma ou a outra. Só que ele não pode pegar um pedaço de uma, um pedaço de outra, e com isso criar uma nova lei. Um remendo de uma com outra, criando uma terceira, que é o tertium legis. Por quê? Porque pela divisão dos poderes, a quem compete criar leis novas é ao poder legislativo. Fato esse que não é permitido aos magistrados. Tá bem, pessoal? Isso eu me refiro em questão do ordenamento primário, de criar a lei propriamente dita, diferente da competência de tribunais para criar regimentos internos, portarias, etc. Isso aí não tem a ver, tá bom? Estou falando da lei ordinária, lei complementar, deflagrar o processo legislativo, tá bem? Então tá. Tendo essa colisão, o juiz tem que fazer a ponderação e tem que fundamentar por que ele está ponderando, por que está escolhendo uma, afastando a outra. Interpretação da decisão, tá bom? Parágrafo 3º. A decisão judicial, ela tem que ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos em conformidade com o princípio da boa-fé, tá certo? Então, a gente conjuga todos os elementos, porque muitas das vezes a condenação está vindo ali da fundamentação. Então, a fundamentação vai ser um dos elementos principais para a gente interpretar o que o juiz deu na parte dispositiva, o que ele finalmente decidiu. E se tiver certa duvidazinha ali, essa interpretação ela se resolve mediante a boa-fé, tá bem? Porque assim, tem dúvida, tem omissão, não sei o quê, para tudo isso vai ter recurso, tá? Só que a gente está, por hora, tentando entender a sentença. Depois a gente vai falar de recurso, não é agora não. Fiquem tranquilos. E é isso aí. Olha, artigo 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte os pedidos formulados pelas partes, tá certo? Eu já tinha falado isso do 487, no inciso 1º, que o juiz acolhe ou ele rejeita. Mas nesse caminho entre o acolhimento e a rejeição, a gente vai ter o acolhimento parcial, tá bom? Então o 490 ele já dá essa autorização ao juiz que eu tinha conversado com os senhores anteriormente. Então ele resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte os pedidos, porque às vezes pode ser um pedido só, às vezes pode ser um pedido só declaratório e às vezes pode haver diversos pedidos. Alguns vão ser passíveis de acolhimento, outros não. E outros vão ser passíveis de acolhimento parcial. Tá bom? Então, a lei autoriza que o magistrado possa acolher apenas em parte alguns dos pedidos. Tá bom? Ou rejeitando em parte. Só que é uma questão de perspectiva, né? Vai dar no mesmo. A partir de agora,
Desde que a dona Merily entrou, já tenho algo como meia hora de aula. Mas não acabou a aula ainda não. Segura aí. Eu vou encerrar, eu vou conversar, que aí vai dar algo como uns 50 minutos de aula, que é para a gente estar ainda fazendo um aquecimento dos motores, tá, pessoal? Então, para 50 minutos é um prazo até razoável. Normalmente é 1h30 de aula, nem rende 1h30 de aula. E aqui tem rendido de uma forma mais efetiva, acredito eu. Então, olha só. Existirá alguns formatos, alguns meios, tá? De como vai ser o dispositivo da sentença, tá certo? Então, olhem aí. No 491, ele apresenta para a gente um formato de dispositivo. Mais adiante, no 495, vai ter outro formato. E no 497, outro formato ainda. E no 498, outro ainda. Que são o quê? No 491, aqui está correlacionado a uma sentença que condene a uma obrigação de pagar a quantia, tá certo? Então, pagar um valor, vai ter que pagar, é de natureza pecuniária. No 495, também tem uma outra disposição, que olha só. Não é outra, desculpe até. Só que o 495 traz uma novidade que chama hipoteca judiciária. E a gente tem no 497 que fala o seguinte: outra modalidade. A primeira é o dever de pagar, que eu falei agora. E outra, essa do 497, está relacionada à obrigação de fazer ou de não fazer. E tem também no 498, então vejo, fazer. Então, lá no 491 é pagar. A outra é fazer, no 497. Não fazer, que é também considerada tolerar, né, que é a abstenção. E a gente tem no 498, que é questão de entregar, tá bom? Tudo isso está relacionado à questão dispositiva da sentença. Vejam que há uma versatilidade muito grande em relação a isso daí, de que o juiz ele vai poder condenar em diversos formatos, de pagar dinheiro, de obrigar a fazer, obrigar a entregar, obrigar a não fazer. E outra, ainda vai ter uma complementação, que eu vou até abordar daqui a pouquinho, em situações que o juiz, ou melhor, que a parte, ela se nega a fazer e não tem mais bem para entregar, por exemplo, não tem mais coisa para entregar, ocasião em que o juiz vai ter que converter isso aí em perdas e danos. Então vai ter que indenizar. Aí o que antes a gente tinha uma obrigação de fazer ou uma obrigação de entregar, vai acabar descambando novamente para aquela questão da obrigação de a prestação pecuniária, tá? Dinheiro, tá bom? Então vamos retomar aqui para o 491 para a gente manter a nossa linha, que eu vou falar pelo menos desse, encerrar no 495. Deixar uma aula completinha.
Então vamos lá. Então, acho que é um dos mais comuns a questão, o juiz condena na obrigação de pagar. Geralmente é isso. Via de regra, né? Eu não vou nem dizer que é uma regra, é mais comum. Então, olha aí, na ação relativa à obrigação de pagar, ainda que formulado pedido genérico, e o pedido não pode ser genérico apenas a título de exceção, tá certo? Isso a gente tem no artigo 322 do nosso código. O 322 ele fala o seguinte: o pedido deve ser certo, tá bom? O 324 fala que o pedido deve ser determinado. O pedido genérico ele vai servir apenas a título de exceção, tá bom? Só que isso já foi abordado, foi tema da disciplina anterior dos senhores. Mas vamos lá. Olha aí. Então, nessa ação, a gente está falando da sentença. Então, na ação relativa à obrigação de pagar a quantia, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação. Ou seja, o que, quanto, tá certo? Basicamente é quanto. Se é a quantia. Quanto. O índice, então olhem só, ainda que não haja pedido da parte, é uma obrigação do juiz definir na sentença. O que a parte vai fazer? Quando ela entra com o pedido, ela vai pedir o pagamento, entra com a ação, ela vai pedir o pagamento de R$1.000 por indenização por dano material, lá do acidentezinho do Chico contra João. Aí, o juiz ele vai dizer, ó, então condena a pagar R$1.000. E a lei determina, o juiz ele vai ter que falar, muito embora não peça abertamente, ele vai dizer R$1.000 corrigido monetariamente com taxa de juros, cujo termo inicial é a partir de tanto, a partir do evento danoso ou a partir da citação, tem os casos, tá? E a depender vai dizer a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, tá bom? É uma obrigação do juiz na sentença em casos de obrigações de pagar. Tá ok, pessoal? Outra, a exceção do juiz determinar isso estão nos incisos do 491, que são: quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, que aí, como é que a gente vai aferir isso? Existe um procedimento que os senhores vão ver na próxima disciplina, que é o que chama de liquidação da sentença, tá certo? Então vai haver um modo de aferir, se não for possível determinar de cara qual é o montante devido, então vai haver a liquidação da sentença. Outra, segundo, a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou muito dispendiosa reconhecida na sentença, tá certo? Aí o juiz ele não vai ter essa obrigação de capitalizar, de informar o índice de correção, a taxa, o termo inicial, os juros, tá ok? Mas só nessas hipóteses. Se não for o caso dessas hipóteses, o juiz ele pode então, ele deve então determinar essas taxas, juros e correções, tá bem? Lembra que eu falei do inciso 1º? Os casos previstos nesse artigo seguir-se a apuração do valor devido por liquidação. Se não der de aferir no inciso 1º, se não der de aferir no inciso 2º, vai ser apurado em liquidação de sentença, que é um rito, um procedimento que a gente verifica. Eu não vou lembrar agora onde é feita a liquidação, mas de toda sorte não é estudado nessa disciplina, tá, pessoal? O cumprimento, sim, é o artigo 509, que é a liquidação, mas não faz parte da nossa disciplina.
Pois tá. Mas ainda que não faça parte, eu vou abordar quando eu falar de coisa julgada com os senhores. Que ali é curtinho, mas são só 3 artigos. Pois tá. O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença. Ou seja, a sentença veio num sentido. E se foi alterado, o acórdão que altera, ele vai ter também que definir naquele molde lá. Tá bom, pessoal? Olha só. O juiz, o magistrado, via de regra, ele está adstrito ao pedido. Ele não pode julgar nem além, a mais, nem aquém do pedido, a menos, tá certo? E nem fora do pedido. Tá bom, pessoal? Se ele fizer isso, é o que a gente chama de ultra, citra e extra petita, tá bom? Então, extra petita é que ele vai, uma sentença, uma decisão extra petita, é uma que vai além do pedido. Ou melhor, ultra petita é que vai além do pedido. Eu posso até me confundir um pouco. A extra petita é fora do que é pedido. E citra petita é que é aquém do que é pedido, tá bom? Portanto, o juiz, ele não pode proferir decisão diversa, tá bom? Diversa da pedida, que é extra petita. Bem como condenar em parte superior, que é ultra petita, ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Então o juiz ele tá adstrito ao pedido veiculado pelas partes. Só um instante, colocar para carregar aqui. Voltei. Daí é isso. Não pode ir além, nem aquém, nem fora do pedido. Tendo feito isso, a gente verifica que é uma vedação, e com essa vedação, deixa eu dar uma... Opa. Tá. Tem uma travadinha aqui. Oi, pessoal. Estão me ouvindo direitinho aí? Pessoal que está acompanhando? Tá bacana. 2 disseram que sim, 1 que não, 3 que sim. Então, olha. Se depois da propositura algum fato... Tá, enfim. O parágrafo único aqui, ele fala... do 492. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica constitucional. O áudio está cortando, mas não se preocupem que eu estou gravando, tá? Então vejam só. Eu vou arrematar no 494. Então vejam só. Vamos lá. Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Então, olha aí, se houve a propositura e surge um fato constitutivo, modificativo ou extintivo, um exemplo, ocorre o pagamento ou
extingue ou dá-se ocorre o termo suspensivo ou extintivo, tá? E isso faz com que modifique ou extinga o direito a um reconhecimento de dívida ou assunção de dívida ou coisa assim. Portanto, se for depois da propositura da ação, então o juiz tem que considerar na hora de julgar, tá bom? E o parágrafo único diz o seguinte: ainda está cortando meu áudio ou está indo bem? Eu fiz duas perguntas. Estão dizendo ótimo, então acho que tá bom. Ó, publicadas, tem um que só tá dizendo que tá ruim, mas os outros estão dizendo que tá bom. Tá cortando um pouco, né? Mas eu volto a dizer, eu tô gravando, tá, pessoal? Tá. Pois certo. Publicada a sentença, que é aqui que eu vou encerrar. Aproveitar aqui, parar enquanto eu tô ganhando. Publicada a sentença, de regra, o juiz não pode alterar mais a sentença. Por exceção, ele pode nessas únicas hipóteses. Primeiro, que é para corrigir de ofício o requerimento das inexatidões materiais ou erro de cálculo. Porque às vezes ele fala, condeno, entendo que é R$ 1.000 de danos morais, R$ 2.000 de danos materiais, portanto fica condenado ao montante de 5. Então vejam, na verdade era para ser 3. Aí a parte pede para corrigir. Ô, doutor, juiz, o senhor falou 1.000, depois falou 2.000, era para ser 3. Então são 3 ou são 5? Aí ele vai mencionar, opa, então eu quero corrigir aqui. E eu faço essa correção para falar aqui o erro de cálculo. Aí ele corrige o cálculo. E outra hipótese em que o juiz poderá alterá-lo é por embargos de declaração. Então vejam só, eu não estou dizendo que a sentença não pode ser alterada, tá, pessoal? O que eu quero dizer é que o juiz só poderá alterar sua própria sentença nessas hipóteses, tá? Porque o que eu quero dizer? O tribunal ele vai poder alterar a sentença do juiz, inclusive inteiro, pode cassar a decisão do magistrado. Vai ser nessas hipóteses para corrigir a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo, ou por embargos de declaração. E os embargos o cabimento dos embargos de declaração, eu vou conversar com os senhores quando a gente for falar dos recursos, mas eu vou falar aqui rapidinho, que são 4 os cabimentos, tá? Que é o OCOON, que é obscuridade, contradição, omissão, e uma novidade do Código de Processo Civil é o erro material. Então tem 4 cabimentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E tem gente que é estagiário do juizado, tem uma hipótesezinha diferente no juizado, é que é na hipótese de dúvida, tá bem? Como diz nosso colega Welder, e por hoje é só, pessoal. Eu vou gravar, eu vou postar na plataforma Classroom e vai ficar à disposição dos que estão aqui e dos que não estão presentes, tá? Eu imagino que em torno de meia hora vai estar disponível lá para as 2 turmas. Tá certo, pessoal? Aos que estiveram comigo aí, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Que a gente está fazendo isso aqui com o maior cuidado possível, tá bom? Então falou, pessoal. Um abraço.